minha gente, vamos seguir aqui a leitura de Henry Coster, né? Também conhecido como Henrique Costa pelos matutos. Vamos lá para a seguinte ementa: Jornada de Goiânia ao Rio Grande, Mamanguape, Cunhaú, Papari, São José, Dunas, Tabuleiros, Cidade do Natal, Governador do Rio Grande. Tinha muitas esperanças de que o senhor Joaquim me acompanhasse até o Rio Grande, mas ele mudou de parecer e tomei então as providências para viajar sozinho. Comprei mais 3 cavalos, contratei um guia para o sertão, homem branco da região, e 2 indígenas, com cerca de 16 anos. A 3 de novembro, seguia acompanhado pelo meu criado inglês John, o guia Francisco, Júlio e o outro rapaz, seu companheiro. Só alcançamos nessa mesma tarde 2 rios, a 2 léguas de Goiânia. Estava avançando o dia quando nos despedimos, adiantando-nos lentamente porque as 2 cargas não estavam bem divididas e arranjadas sobre os animais. Só então percebi que tinha esquecido vários objetos de necessidade quando paramos à noite. Esqueceram uma coxa de baeta para cobrir-me durante a noite, que devíamos ter trazido o maior número de utensílios de cozinha, e que facas e garfos eram raros. Os homens, né, organizando isso, não perceberam. Conduzia comigo uma maleta com roupas, posta num lado da cela, e do outro uma caixa contendo algumas garrafas de aguardente e vinho, no centro a minha rede. Isto fazia uma carga. O outro cavalo carregava nas malas espécies de baús, nossas provisões e a bagagem do meu povo, roupa de reserva e outros fornecimentos. Podia estar melhor preparado, mas a proporção que adquiria experiência provia minha bagagem com outros elementos. A rede é geralmente feita de algodão, com várias dimensões em cores e arranjos. As usadas nas classes baixas são tecidas em algodão, fiado nas manufaturas do país, outras são de malhas com vários fios, de onde provém o nome de rede. Outras ainda são formadas de uma longa renda, fixada atravessadamente com intervalos. Essas últimas, usualmente pintadas de 2 cores, são encontradas nas casas ricas. Essa espécie de leito foi adaptada dos indígenas, e não é possível imaginar-se nada mais conveniente nem melhor adequado ao clima. Pode dobrar-se, ocupando o espaço diminuto, e com um pano de baeta por cobertor, tem-se a tepidez suficiente. Veja a vantagem, né, que ele observou na utilização da rede aqui no Nordeste, né? E aqui, Câmara Cascudo, ele diz o seguinte, uma nota aqui de Câmara Cascudo. O elogio de Costa às redes nordestinas por ele usadas endossa o juízo feito pela unanimidade de meu conhecimento dos viajantes e naturalistas que percorreram o Brasil oitocentista. Curioso é que, usadíssima no sul do país, a rede é teimosamente indicada como uma característica dos estados do norte, obrigados pelo clima. Em dezembro de 1817, ainda os paulistas se orgulhavam de haver popularizado a rede de dormir. Márcios informa que, em vez de leitos, servem-se os brasileiros quase por toda parte de redes tecidas maqueiras, que nas províncias de São Paulo e Minas são mais fortes e caprichosamente feitas com fio de algodão, branco e de cor. Não raro se ouve dizer nesta província, no caso São Paulo, 2 pontos. Se não houvessem sido os primeiros a descobrir as minas de ouro, teríamos bastante merecido pela pátria, inventando a canjica e as redes que primeiro imitamos dos índios. Viagem pelo Brasil, de Lúcia Furquim Lanier. Augusto de Saint-Hilaire escreve em março de 1822 quase semelhantemente. Todas as vezes que lhes deitei os olhos ao interior, vi uma rede suspensa e algumas pessoas dentro. O uso da rede, quase desconhecido na capitania de Minas, é muito espalhado na de São Paulo, a exemplo dos hábitos dos índios, outrora numerosos nesta região.
A observação de Saint-Hilaire é datada entre Lorena e Guaratinguetá. Isso aí foi uma nota de Câmara Cascudo, né? Ao afirmar que a rede era muito popular também em São Paulo. Não é uma coisa típica do Nordeste, não. Não pude descobrir nesse lugar nenhum curso d'água, apesar do nome de 2 rios. Isso seguindo a viagem aqui de Costa, voltando para o texto. É espaçoso o trecho de terra aberto, bordado de casinhas, tendo cada qual um pátio para o gado. É aqui a grande feira semanal de gado, vindo do sertão para os mercados de Pernambuco. Avançamos no dia seguinte de 2 rios para os canaviais do Espírito Santo, situados às margens do rio Paraíba, seco pela estiagem do verão e a curta distância acima do engenho. Levava cartas para o proprietário, membro da família Cavalcante, e Capitão Mó, na província da Paraíba. Foi por ele recebido de maneira afetuosa. A residência é no estilo usual da região, tendo apenas o pavimento térreo e sem forro, mostrando as vigas e as telhas. Por ceia puseram diante de mim carne seca e farinha de mandioca, tornada em papa que chamam pirão, e também biscoitos duros, bolachas e vinho tinto. Não era suficientemente brasileiro para comer o pirão, preferindo a bolacha e a carne, o que estarreceu o anfitrião. Os doces servidos depois eram, como sempre, deliciosos, conforme o hábito das famílias dessa ordem. O rico homem brasileiro tem tanto orgulho dos seus doces quanto o cidadão inglês de sua mesa ou dos seus vinhos. Puseram para mim a toalha na extremidade da comprida mesa. O capitão Mó sentara-se sobre o móvel, na outra ponta, e conversava comigo. Durante isso, as principais pessoas da casa nos cercavam para ver o bicho estranho chamado inglês. Passamos depois para um aposento mais amplo e cada qual escolheu uma rede, das muitas que havia na sala. E ficamos conversando e balançando, meio adormecidos. Um dos presentes supunha que eu, falando português, era um inglês que não sabia seu idioma, ou que todo português que fosse à Inglaterra falaria imediatamente a linguagem desse país, como eu falava português. O capitão Mó deixa raramente seu engenho para ir ao Recife ou Paraíba, vivendo como os outros de sua classe no Brasil, num estado de vida feudal. De redor dele havia vários rapazes que o serviam, mas nem sua mulher nem qualquer das filhas apareceu. A principal divisão da casa é em 2 grandes quartos, com muitas portas e janelas. Em um, várias redes e um sofá. No outro, a longa mesa onde eu havia ceado e poucas cadeiras. O solo era revestido de tijolos e as portas e postigos não tinham pintura. O dono da casa vestia uma camisa, ceroulas e um longo roupão chamado chambre e um par de chinelas. É a indumentária típica das pessoas que nada têm a fazer. Quando um brasileiro começa a usar um desses chambres, tem-no logo na conta de importante e lhe dedicam subsequentemente muito respeito. No dia seguinte viajamos 7 léguas e pela primeira vez dormi ao ar livre. Projetara alojar-me nessa noite numa povoação dos arredores, mas as cabanas eram tão pequenas e miseráveis, cobertas de ramos secos, que preferi o relento. Fomos para um riacho que corria a pouca distância da povoação. Descarregamos imediatamente os animais, retirando-lhes as bridas e selas para que pudessem melhor espojar-se livremente. Depois procuramos lenha e, como a maior parte da região era inteiramente arborizada, não havia perigo de faltar. A luz foi acesa e fizemos 2 fogueiras. Procuramos uma panela nas choupanas vizinhas e pusemos a cozinhar a carne seca. A carne foi assada à velha maneira dos índios, estendendo-a sobre uma espécie de grelha de varas verdes, acendendo o lume embaixo, que é o trempe, né? Isso aqui acho que é chamado trempe. Descobrimos, não longe do sítio do nosso acampamento, que havia um terreno mais revoso, alugado por um camponês que permitiu os cavalos passar a noite pastando pelo preço de um vintém. O guia, pensando que eu julgava o preço exorbitante, afirmou ser a paga do costume. Como era de supor, não opus dificuldades em que os nossos animais fossem levados pelo Júlio e seu companheiro para esse pasto. Julguei-me então instalado para a noite e fiz servir a ceia, sentado na minha rede, que a suspendera
que a suspenderam entre duas árvores, pondo o prato em cima de uma mala. Quando terminei, acendi um charuto e sentei-me perto do lume. O guia acendeu o cachimbo e se colocou ao lado oposto a fim de falar sobre o que deveríamos fazer amanhã. Voltei para a rede depois das 10 horas, mas achando a temperatura muito fria, regressei para junto do fogo e deitei-me sobre 2 couros destinados a cobrir as cargas em caso de chuvas. Era um espetáculo inédito para mim. Quando pensava na completa mudança de hábitos que esse gênero de vida exigia e como eram diversos dos vividos na Inglaterra e mesmo na Europa. Quando olhando em torno de mim, via as várias fogueiras, porque a frescura do ar obrigava que cada pessoa tivesse a sua. Os homens adormecidos, as cangalhas, malas e mais partes da bagagem espalhada, como elas ficam quando descarregamos os animais. Quando ouvi o murmúrio da água e o rumor do vento nas folhas das árvores, quando notava estar no seio de um povo de cujos hábitos pouco conhecia e que ignorava as intenções para com os meus patrícios, caía numa depressão moral, rapidamente dissipada, prevendo as alegrias do regresso e a realização do que julgava impossível. Era reanimado pela ideia de saber o idioma do país e pela resolução de, conforme os costumes do povo, a ele submeter-me fielmente. Não era demasiado idoso para ter hábitos tão arraigados que não puderam ceder quanto necessário. Essas reflexões foram interrompidas pelo grito de Jesus, repetido incessantemente cada minuto por uma voz sombria. Chamei o guia, supondo que partisse de alguém em perigo. Ele despertou e lhe disse o que se passava. Respondeu-me que alguém ajudava outrem a bem morrer, como depois soube ser tradicional, que qualquer agonizante deve ter junto de si um amigo repetindo a palavra Jesus até que deixe de responder, seja para que esse nome de salvação não fique esquecido, seja para afugentar o diabo. Jantei no outro dia na povoação de Mamanguape. Falando de Mamanguape, diz Câmara Cascudo. Em 1839, a sede desse município, Montemor, passou para a povoação de Mamanguape, de cujo desenvolvimento temos depoimento de Costa em 1810. Cidade a 25 de 10 de 1855. Mamanguape, entreposto das praias e caminho do sertão, possuía o desenvolvimento contínuo, salientando-se na província e estado da Paraíba. A estrada de ferro desviou-lhe os mercados, e está o que consta estacionária. Então, jantei no outro dia na povoação de Mamanguape, situada à margem de um rio seco. É um lugar florescente. Essas povoações, mais novas que as outras, são constituídas por uma única e longa rua ao correr da estrada. As antigas são ao redor das praças. Terá uns 300 habitantes. Soube posteriormente que o número duplicara e casas novas foram construídas. O rio é escasso elemento de vantagem para o povoado, mas o lugar é convenientemente escolhido entre Goiânia e Rio Grande, como um quartel-general para os mascates, homens úteis, industriosos e no país geralmente probos. Eles partem para suas execuções diárias e podem voltar para dormir à noite. Passei a noite numa construção exterior de um engenho. O guia estava assombrado por não ter ido solicitar hospedagem na Casa Grande, mas preferi meu canto a outro qualquer, onde corresse o risco de passar meia-noite na obrigação de contar as novidades. A hospitalidade de toda forma é grande nesses senhores de engenhos, e não há necessidade de cartas de recomendação. Trazia, entretanto, algumas. No dia seguinte chegamos a Cunhaú, o engenho do coronel André d'Albuquerque Maranhão, chefe do ramo Maranhão da numerosa e distinta família dos Albuquerques. Aí vamos agora para uma nota que vai falar dessa família dos Albuquerques. Vamos lá? André d'Albuquerque Maranhão, nascido em Goianinha, no Rio Grande do Norte, chefe da Casa do Cunhaú, coronel comandante da Divisão do Sul, filho de André d'Albuquerque Maranhão e de Dona Antônia Josefa do Espírito Santo Ribeiro, o mais rico fazendeiro, o maior proprietário, o mais poderoso senhor de engenho, latifundiário fidalgo.
Cavaleiro da Casa Real, foi a primeira vítima da Revolução de 1817, cujo governo presidiu. Solteiro e sem filhos, André de Cunhaú, como era chamado quando da Revolução de 1817, para a qual estava cumpliciado, quer dizer, ele foi, então, um partidário, né, dos liberais de 1817. Ficou encarregado de defender a fronteira meridional da capitania por ordem do governador José Inácio Borges. Cercado de primos e sobrinhos, André prendeu o governador, que o procurara para conferenciar em objeto de serviço, e marchou sobre a capital, entrando em Natal a 29 de março e instalando um governo republicano. Na manhã de 25 de abril, um grupo de reacionário depôs, prendeu e feriu André, mandando-o algemado e sem curativos, agonizar no quarto escuro da Fortaleza dos Reis Magos, onde faleceu na madrugada do dia seguinte. Enterraram-no no corredor da Matriz em lugar ignorado. Assim morreu numa agonia terrível, abandonado e ferido, quem Coster visitara, tranquilo e acolhedor, no meio das grandezas da Casa Grande do Cunhaú. Aos 26 de abril de 1817, faleceu da vida nesta freguesia, tendo recebido os sacramentos da penitência e unção, o coronel André de Albuquerque Maranhão, branco solteiro, com a idade de 40 anos, pouco mais ou menos. Foi sepultado nesta matriz envolto em uma esteira, depois de ser encomendado pelo reverendo coadjuntor Simão Judas Tadeu, de minha licença. E para constar, fiz esse assento que assino, Feliciano José Dornelas, vigário colado. Assim morto, a espada e amortalhado numa espécie de piripiri, está em canto incerto e não sabido. Coronel do Albuquerque Maranhão, o chefe, família dos Albuquerques. Então vamos lá. Voltando para o texto de Coster. Aí ele vai falar que esse André de Albuquerque Maranhão, do Cunhaú, é um homem de imensas propriedades territoriais. As plantações de Cunhaú ocupam 14 léguas ao longo da estrada e foi adquirida outra terra vizinha igualmente vasta. Do mesmo modo, as terras que ele possui no sertão para as paragens do gado supõem não inferiores de 30 a 40 léguas. Desta que é preciso andar-se 3 e 4 horas para vencer-se uma. Trazia-lhe cartas dos seus amigos de Pernambuco. Encontrei-o sentado à porta, com o capelão e muitos dos seus criados e outras pessoas empregadas em seu serviço, gozando a frescura da tarde. Imagina a cena, né? Eu já fui lá em Cunhaú, na capela lá onde houve os mártires, né, de Cunhaú. É um homem com cerca de 30 anos, bem feito, e com um talhe acima do mediano, com maneiras gentis ou melhor, corteses, como os brasileiros de educação geralmente possuem. O coronel reside no seu engenho feudal. Seus negros e demais serviçais são numerosos. Comanda o regimento de cavalaria miliciana e o tem em bom estado, atendendo-se às condições da região. Veio para perto de mim logo que desmontei e lhe entreguei as cartas que levava, e ele as pôs à parte para ler com sossego. Fez-me sentar e conversou sobre várias questões, meus planos, intenções, etc. Levou-me aos aposentos reservados aos hóspedes, a pequena distância dos seus. Encontrei um bom leito. Trouxeram água quente numa grande bacia de latão e todo o necessário foi providenciado. Tudo era magnífico, até as toalhas tinham franjas. Quando acabei de vestir-me, esperei ser chamado para jantar, mas com surpresa, apenas a 1 hora da madrugada, é que um criado veio buscar-me. Encontrei na sala de jantar uma comprida mesa inteiramente coberta de pratos incontáveis, suficientes para 20 pessoas. Sentamos-nos o coronel, seu capelão, outra pessoa e eu. Quando eu havia saboreado bastante para estar perfeitamente saciado, surpreendeu-me a vinda de outro serviço igualmente profuso, de galinhas, pastéis, etc. E ainda apareceu um terceiro, tendo pelo menos 10 espécies diferentes de doces. O jantar não podia ter sido melhor preparado nem mais perfeito, mesmo se fosse feito no Recife. E um epicurista inglês teria ali com que agradar seu paladar. Só foi possível retirar-me às 3 horas. Meu leito era ótimo e tive ainda mais prazer por não esperar encontrar um naquelas paragens pela manhã. O coronel não me quis... Meu leito era ótimo e tive ainda mais prazer por não esperar encontrar um naquelas paragens da manhã. O coronel não me quis deixar partir sem almoçar, chá, café, bolos, tudo de excelente gosto.
Levou-me em seguida para ver seus cavalos e insistiu comigo para que escolhesse um deles, deixando ali o meu, a fim de recebê-lo em melhor estado quando da minha volta, pedindo-me que substituísse meus animais de carga, ainda com boa resistência, pelos seus. Recusei aceitar seus oferecimentos. Essas circunstâncias são mencionadas para demonstrar a franqueza com que os estrangeiros são tratados. Só foi possível sair às 10 horas e apenas cavalgamos 2 léguas para o jantar. Parei para esse fim em um lugar encantador, banhado por um arroio e sombreado de árvores. A pouca distância do engenho Cunhaú está a povoação do mesmo nome, a qual atravessei indo para a propriedade do coronel. Essa povoação e o engenho mesmo foram o teatro do massacre cometido pelos potiguares e tapuios do Potengi no ano de 1645. Aí vem Câmara Cascudo novamente, abrindo aqui um comentário. É o chamado Massacre de Cunhaú, cujas vítimas ainda hoje são invocadas e intercedem favoravelmente para milagres. As almas de Cunhaú constituem devoção local interessantíssima e comum. Os potiguares não tomaram parte nessa matança, dirigida pelo judeu Jacó Rabi, mentor holandês junto aos índios janduís da família Cariri. Sob o pretexto de divulgar documentos necessários à ordem marcha social, Jacó Rabi congregou os moradores das redondezas que se reuniram na missa do domingo, 16 de julho de 1645, celebrada pelo padre André de Soveral, que tinha mais de 90 anos. Entrando de rodão, a indiada sacrificou toda a assistência, dilacerando os cadáveres, incendiando o engenho e depredando a propriedade. Salvaram-se apenas Gonçalo de Oliveira e 2 criados. Entre os mortos estava o sogro do major Joris Gartmann, comandante do castelo de Seulém, antigo Reis Magos, que casara com mulher portuguesa. Gartmann mandou matar Jacó Rabi, o que foi feito nos arredores do Natal, na noite de 4 de abril de 1647. Pensou? Então, voltando aqui. Então, voltando para o texto, né? Uma batalha contra os holandeses dirigida pelo chefe indígena Camarão, de cuja bravura os portugueses são orgulhosos, teve lugar entre Cunhaú e o Forte Keulen, situado à barra do Potengi. Mais um comentário de Câmara Cascudo. Diz o seguinte: a batalha citada por Coster é a de 27 de janeiro de 1645. O índio potiguar do Antônio Felipe Camarão bateu-se com Hindenberg, que perdeu toda a bagagem e 150 homens. O Forte Seulene é o mesmo Reis Magos, a entrada da Barra do Natal, cujo nome holandês era homenagem a um dos diretores da companhia, Matthias van Seulene, que viera pessoalmente ajudar a conquista da capitania em dezembro de 1633. Costa indica a fonte History of Brazil, volume 1. A capitania do Rio Grande começa algumas léguas ao sul de Cunhaú, num lugar chamado Os Marcos. Os Marcos denominam ainda o rio Guaju, chamado Rio dos Marcos, a extrema lindeira do Rio Grande do Norte com a Paraíba. É um vale profundo habitado por negros fugitivos e criminosos. As trilhas que levam ao vale são intrincadas e um homem que fixar aí sua moradia dificilmente será desalojado. Este ano, a safra de algodão foi reduzida pela falta de chuvas. O coronel de Cunhaú, que primeiramente havia plantado no terreno, esperando colher cerca de 10.000 arrobas, só conseguiu umas 100. Disse-me que para o futuro ficaria no açúcar. O coronel é compassivo com a sua escravaria, que me pareceu magnífica, e o critério de não retirar das suas terras todos os proventos possíveis é uma prova de bondade do seu temperamento. A propriedade de Cunhaú é extensíssima, possivelmente a maior dessa região. Possui cerca de 150 escravos, mas as terras podiam ocupar 4 ou 5 vezes esse número. Mas o coronel dá maior atenção ao gado, com o qual seu pai ampliou fortuna. Como era costume, ao chegarmos, os cavalos foram descarregados e minha rede armada. Deitei-me todo vestido e de súbito levantei-me sentindo mal. O guia, examinando-me, gritou: "Oh, o senhor está cheio de carrapatos."
Percebi-os então, e eles, pelas suas picadas, se fizeram sentir melhormente. Sem perder tempo, tirei parte da roupa e meti-me dentro d'água, sem cuidar em desvestir o restante. O carrapato é um pequeno inseto chato, de cor escura, do tamanho de 4 cabeças de alfinete postas juntas. Prende-se à pele e com o tempo penetra nela. É perigoso arrancá-lo bruscamente de onde se fixou, porque, ficando a cabeça, sobrevém frequentemente uma inflamação. A ponta de um garfo aquecido ou de um canivete aplicado ao inseto, quando esse se enterra pela pele, não permitindo retirá-lo com os dedos, consegue expulsá-lo. Há outra espécie de carrapatos muito mais volumosos, de cor de chumbo, e que se agarra principalmente aos cavalos e ao gado que percorrem as terras com muita vegetação. Vi algumas vezes cavalos que estavam esgotados pela perda de sangue sofrida. Os carrapatos desse gênero se prendem à pele, mas não a penetram. Minha rede havia caído no chão quando a tiramos da mala para suspendê-la, trazendo desta forma esses desagradáveis visitantes. Tive muito trabalho em livrar-me deles e só o consegui por ter atacado o inimigo a tempo. Partimos às 2 horas. Tinha a intenção de viajar até o crepúsculo, parando então perto de qualquer choupana, mas encontrei um homem ainda moço com quem fui conversando. Morava em Papari, povoação a meia légua da estrada, e me sugeriu que eu acompanhasse para dormir nesse lugar, o que aceitei. Papari é situado no vale estreito e profundo, mas de lindo aspecto. É intensamente cultivado, principalmente este ano. As terras foram valorizadas por não haver chuvas e os trechos arenosos serem estéreis. Com efeito, quando vira noutras paragens a terra seca e queimada, essa região é cheia de verdura, irradiando alegria de redor de si, ciente de sua superioridade. Os habitantes parecem compreender pela sua satisfação a partida esplêndida que receberam. Papari tem outra vantagem: embora longe 3 ou 4 léguas do mar, possui um lago d'água salgada, de forma que os moradores têm peixes às portas. A maré vai até o lago, que jamais seca, e mesmo os rios d'água doce raramente param, preservando uma certa parte da ação marítima. Papari, Vila Imperial do Papari. É cidade em virtude da decreto estadual. É pequenino e está decadente. É. Os pescadores vão nas suas pequenas jangadas que não exigem mais de 12 polegadas de profundeza. Papari está a 5 léguas de Cunhaú. Senhor Dionísio apresentou-me a sua mulher. Quem é esse senhor Dionísio? Ele é Dionísio Gonçalves Pinto Lisboa, português que se casou com Dona Mônica da Rocha Bezerra. São os pais de Dionísia Pinto Lisboa, a mais notável mulher de letras do Brasil no julgamento de Oliveira Lima. Com o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Papari, 12 de outubro de 1809, Rua em França, 24 de 4 de 1885. Deixou vasta bibliografia, hoje esgotada e raríssima. Conheceu Augusto Conte, privando com ele Alexandre Herculano, Mazzoni Lamartine, mantendo correspondência que tem sido publicada fragmentariamente. A pequena propriedade era denominada Floresta, onde nasceu Nísia, a pouco mais de 1 quilômetro da cidade, e mantém o nome. Aí está um monumento simples à escritora, inaugurado no centenário de seu nascimento. E em Natal, há um medalhão em bronze na Praça Augusto Severo. O senhor Dionísio foi assassinado nos arredores do Recife na noite de 17 de agosto de 1828. O mais completo ensaio sobre Nísia Floresta, estudando o ambiente e família, de Adalto da Câmara em Conferências. Editora da FALB, Rio de Janeiro, 1940. Então veja que interessante, né? Como é que 9, né? Então vamos lá. Senhor Dionísio. Então Dionísio é o pai de Dionísia Pinto. Nísia Floresta. Dionísia que ficou Nísia. Brasileira Augusta. Ele é português e ela é brasileira. Tem uma pequena propriedade no vale que me pareceu prosperamente colocada.
Papari contará uns 300 habitantes muito espalhados. Soube que durante este ano muitas pessoas se fixaram aqui pela carência de víveres nos lugares de origem. Fui à margem do lago para presenciar a chegada dos pescadores. O povo da redondeza estava todo reunido para recebê-los. É perfeitamente uma miniatura de Billingsgate, exceto que o idioma português não admite pragas. Billingsgate é um mercado de peixe em Londres. Jantei à moda brasileira, numa mesa colocada a 6 polegadas do solo, ao redor da qual nos sentamos, ou melhor, nos deitamos sobre as esteiras. Não havia garfos e as facas, em número de 2 ou 3, eram destinadas a cortar unicamente os maiores pedaços de carne. Os dedos deviam fazer o resto. Fiquei em Papari um dia inteiro a fim de que meus cavalos descansassem um pouco. E pude, por intermédio do senhor Dionísio, comprar um outro para o pobre Júlio, cujos pés estavam fendidos pela marcha nas areias soltas. Distante 3 ou 4 léguas de Papari está a aldeia indígena de São José. São José de Mipibu fica de Papari 4 km e não foram 3 to 4 leagues. Foram aí aldeados os índios Pegas, Cariris, os casais errantes de índios da fala Nhangatu. A vila de São José do Rio Grande foi criada 22 de fevereiro de 1762, cidade de Mipibu pela lei de 16 de outubro de 1845. Sede da comarca fica a 38 km de Natal, ligada por estrada de ferro e ônibus. Está a aldeia indígena de São José, né? São José de Mipibu. Voltando aqui para o texto. Construída em forma de um quadrado, podendo conter aproximadamente 200 moradores, mas tendo todos os sinais visíveis de decadência. O capim cresce a grande altura no meio da praça. A igreja está abandonada e a aldeia tem um aspecto melancólico. São José está sobre um solo seco e arenoso, e o rigor da estação talvez contribua para lhe dar essa visão desagradável. Neste dia, positivei a impossibilidade de confiarmos nos cálculos que recebíamos sobre as distâncias, e o meu guia não tinha boa memória para recordar-se que possuía, como a maioria do povo, uma espécie de instinto no que concerne aos caminhos a percorrer. Disseram-nos que Natal ficava 3 a 4 léguas de São José, e logicamente esperava chegar àquele lugar ao escurecer. Mais de 5 horas encontrava-me entre dunas áridas, no meio das quais passa a estrada que leva à cidade. Toda a região entre Natal e São José é desabitada e, consequentemente, havia pouca esperança de encontrar alguém para nos dar informações sobre a distância. O guia, entretanto, dizia supor que não podíamos estar a menos de 2 ou 3 léguas de Natal, pela recordação que lhe causava as dunas, as quais, depois de passadas, não seriam jamais esquecidas. Já pensou? Toda essa discussão, né? Porque eles estavam em São José de Mipibu seguindo para Natal. Não tinha nenhuma habitação, né? Quando a treva caiu e os nossos cavalos começaram a cansar, vimos na estrada 2 rapazes montados, vindo em sentido contrário. Perguntamos pela distância e responderam: 2 léguas, todas de areia frouxa. Mas informaram que faziam parte de um grupo que viajava para fabricar farinha, num local a meia légua de onde estávamos. Disseram que ir para o Rio Grande naquela noite era loucura. Iam a uma curta distância dar de beber aos cavalos e de volta nos levariam para seu grupo. Aceitei em segui-los, tomando o rumo de uma das dunas. Era então noite. Acompanhando-os, entramos por um espesso e alto matagal e, depois de ter feito um bom pedaço de estrada, deparamos as pessoas do grupo da qual disseram pertencer. Os instrumentos para fazer farinha estavam colocados sob um alpendre, construído com palha de macaíba e de outras palmeiras. As pessoas se haviam fixado aí por haver perto uma fonte d'água salobra, para a qual só se podia chegar descendo um precipício. O balde estava amarrado a uma corda. Sacudiam-no do alto. O indivíduo que descia para enchê-lo subia do despenhadeiro agarrando-se aos arbustos que nasciam nas fendas. Não gostei muito do grupo e estabelecemos nosso acampamento a pequena distância dele, e um de nós vigiou toda a noite. Muito lamentei não ter um cão comigo. Os cavalos passaram a noite péssima, tendo por alimentação única as folhas dos arbustos ao redor de nós. Pela manhã continuamos a jornada entre as dunas para alcançar Natal, fazendo 2 milhas por hora.
A distância de Goiânia a Natal é de 55 léguas. As dunas mudam sempre de posição e forma. O vento violento levanta as areias em turbilhão, tornando a passagem perigosa para os viajantes. É areia muito fina, branca, e os nossos cavalos nela afundavam as pernas a cada passo. É positivamente desagradável quando o sol está a pino. O padre Júlio montara a garupa de um dos cavalos de cargo que nos obrigava a viajar lentamente. Tudo era desolado e ressequido. A extrema leveza das areias impossibilitava a vegetação. Mas algumas plantas rastejantes, dessas das praias do mar, ali conseguiram fincar suas raízes. A parte do país, entre Goiânia e Espírito Santo, e mesmo até Cunhaú, pouco alongado do litoral, é apropriado em sua maior parte aos canaviais. Muitos senhores de engenho, todavia, empregam parte do seu tempo plantando algodão. O aspecto geral é de terra inculta, ainda que grande quantidade seja anualmente trabalhada. O sistema de agricultura é péssimo, ou melhor, como não é necessário nenhuma ciência agrícola, pela imensidade da região e raridade de habitantes, as terras são trabalhadas em um ano e no outro o matagal recobre totalmente nos trechos que não foram aproveitados, parecendo a quem não conheça pela prática esses costumes que jamais foram sequer tocados. É preciso distinguir a diferença entre o carrascal, que não é semeado por ter a terra feição estéril, da que está abandonada para descansar, destinada a outro plantio. Esse processo de cultivo exige 3 ou 4 vezes mais terra do que seria necessário. Atravessei vários bosques espessos, subindo a muitos cômoros, mas não encontrei o que merecesse o nome de montanha. Passei planos da areia, onde cresciam caju, mangaba e vários tipos de palmeiras. São os campos de pastagem do gado durante o inverno e só serão cultivados quando as terras do Brasil se tornarem raras. Vi frequentemente as várzeas ou terras baixas e alagadas adaptadas aos canaviais. Os cercados, os parques defesos junto às habitações, onde vive o gado empregado nas tarefas dos engenhos de açúcar, são os únicos campos cultivados, embora o mato não seja totalmente arrancado. A não ser que o proprietário seja rico e tenha grande número de homens a seu serviço, porque em caso contrário a fertilidade do solo é tal que em pouco tempo o cercado se torna um bosque. Há vários povoados na estrada consistindo em 3 e 4 choupanas, feitas de ramos ou palhas das palmeiras. Outras têm paredes de barro, mas são cobertas pelas mesmas folhas como todas. De raro vê-se uma casa com telhas, anunciando que o morador está acima da linha comum da população. Atravessei vários rios que a estiagem havia diminuído grandemente o volume. Não vi nenhum curso d'água considerável. O Paraíba estava seco onde o transpus, bem como o rio próximo, Mamanguape igualmente. O riacho que se lança na lagoa de Papari foi o único que apreciei em uma intensidade regular. A estrada de Goiânia a Mamanguape é o grande caminho do sertão e é semelhante ao entre Recife e Goiânia, exceto que na parte que percorri é mais extensa e as passagens mais difíceis, e era assinalado por uma relva mais curta que o frequente trânsito impediu o desenvolvimento. Mas os grandes rebanhos de gado viajando nesses campos se espalham e a relva não é inteiramente pisada para que não possa crescer. Consequentemente, com pouca luz, um guia experiente é indispensável, porque nesses planos é rara a morada. E em maior parte não há água. São denominados pelos brasileiros tabuleiros, distinguidos por esse nome das campinas. Nessas últimas, a terra é mais feraz, dando melhores pastagens. Depois de Mamanguape, a estrada é às vezes uma simples picada onde mal podem passar 2 cavalos de carga e em outras partes nem mesmo há largura para isso. Já citei o Vale de Papari como superior a todo o restante da região. As árvores brasileiras são, em sua maioria, sempre verdes e é preciso que o verão seja muito forte para que percam suas folhas. Mas a cor da folhagem de uma planta queimada pelo sol, ainda que verde, é diferente da cor alegre e viva daquela que se desenvolve em condições normais. Isso determina a diversidade dos aspectos tão chocantes entre este vale e as terras abrasadas vistas atrás. Essa desigualdade justifica essas partes se tornarem agradáveis à vista. Cheguei às 11 horas da manhã à cidade de Natal, a cidade do Natal, situada sobre a margem do rio Grande ou Potengi. Um estrangeiro que por acaso venha desembarcar nesse ponto, chegando nessa costa do Brasil, teria uma opinião desagradável do estado da população nesse país. Porque se lugares como esse são chamados cidades, como seriam as vilas e aldeias? Esse julgamento não havia de ser fundamentado e certo, porque muitas aldeias no Brasil mesmo ultrapassam essa cidade. O predicamento não lhe foi dado pelo que é, ou pelo que haja sido, mas na expectativa do que venha a ser para o futuro.
Aí diz Câmara Cascudo. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, foi fundada a 25 de dezembro de 1599 por Jerônimo de Albuquerque. Sempre foi tratada pelo predicamento de cidade, constando a documentária oficial da época. Seu desenvolvimento regular é posterior a 1900 e somente depois de 1930 multiplicaram-se as construções e a cidade desdobrou-se. No século XVIII corria o trocadilho. Natal, não a tal. Do próprio relatório que a Santa Sé enviou do Antônio Frei Luís de Santa Teresa, sétimo bispo de Olinda, consta esse registro. A Civitate Natale, seu non tali, ut atenta e jus tenuiate pe iocundo detitur, etc., etc. Era assim em 1746. Mártios, que não visitou a capital norte-rio-grandense, bate no mesmo compasso. A cidade natal é a mais insignificante é a cidade da costa norte do Brasil. Cidade, não a tal, dizem os vizinhos. Viagem pelo Brasil, de Márcios. Então, voltando para o texto. As construções foram feitas numa elevação a pequena distância do rio, formando a cidade propriamente dita, porque contém a igreja matriz. Consiste numa praça cercada de residências, tendo apenas o pavimento térreo, as igrejas, que são 3, o palácio, a câmara e a prisão. 3 ruas desembocam nesta quadra, mas elas não possuem senão algumas casas de cada lado. A cidade não é calçada em parte alguma e anda-se sobre uma areia solta, o que obrigou alguns habitantes a fazerem calçadas de tijolos ante suas moradias. Esse lugar contará 600 ou 700 habitantes. Fui imediatamente a palácio levar as cartas de apresentação que trazia para o governador de vários amigos seus de Pernambuco. Recebeu-me de maneira muito cordial, pediu-me o passaporte que lhe entreguei e apenas o abriu, logo devolveu afirmando fazê-lo por ser de sua obrigação proceder desta forma. Disse-me que ficasse com ele e que ia providenciar uma casa para meu povo. Jantei com ele 1 hora, com um dos ajudantes de ordens. À tarde saímos passeando para ver a cidade baixa. É situada nas margens do rio e as casas ocupam as tribos meridionais e não há entre elas e o rio, senão a largura da rua. Essa parte pode conter 2.000 a 3.000 moradores e aí residem os negociantes do Rio Grande. A barra do Potengi é muito estreita, mas tem profundeza para os navios de 150 toneladas. A margem setentrional avança consideravelmente e por essa razão é necessário que o navio rume ao sul para entrar. O canal no meio dos arrecifes, que ficam a pequena distância da praia, requer reconhecimento. Enfim, o porto é de acesso difícil. O rio é muito seguro quando se haja vencido a barra. A água é profunda e completamente tranquila e nesse ponto a amplitude para que 2 navios possam entrar. Adiante, o fundo é raso e no espaço de algumas milhas a profundeza é extremamente diminuída. Imagino que 6 ou 7 navios podem estar perfeitamente no porto. Não se deve penetrar em barras formadas entre bancos de areia, como esta, senão com bons pilotos, porque eles mudam sempre de lugar e de fundura. Quando a maré se eleva, as margens do norte são inundadas até 1 milha, a entrada do porto, e o mar cobre uma grande extensão de terra que a maré vazante fica constantemente úmida e lodacenta, mas permitindo suficiente passagem. O governador está construindo uma calçada nesse ponto e a obra está prestes a finalizar. Essa nova estrada terá perto de 1 milha de comprimento. A capitania do Rio Grande é sujeita ao governador de Pernambuco, como antigamente o eram Paraíba e Ceará, mas há alguns anos elas se organizaram em pequenas províncias independentes. O governador Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque nasceu em Pernambuco. José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, nomeado governador 4 de setembro de 1805, assumiu a 23 de março de 1806 e deixou antes de maio de 1811 ao comandante das armas Manuel José da Costa Monteiro e ao vereador mais velho Antônio Martins Praça. Sua administração no Rio Grande foi benéfica e intensa, atendendo vários aspectos descurados pelos seus antecessores. Planejou vários fortins, inaugurando São José de Genipabu, de 9 de abril de 1808, e introduziu a vacina generiana em Natal, sob suas gestões ao governo para a defesa militar da capitania, ver memória relativa à defesa da capitania na revista e tal. E aqui vai falando algumas coisas dele.
Então, o governador Francisco de Paula nasceu em Pernambuco e é irmão mais novo do chefe da família Cavalcante, Ramo dos Albuquerque. Seu pai, brasileiro também, fora cadete no regimento de linha do Recife e posteriormente se estabeleceu com plantações de cana-de-açúcar e fez fortuna. O velho morreu, deixando a cada um dos seus filhos consideráveis propriedades. 2 permaneceram nos seus engenhos e ainda continuam. O terceiro filho ingressou para um regimento em Olinda e se fez estimado pelos soldados. O regimento contava apenas uma companhia e, conservando o comando, gastou muitas somas do seu dinheiro para equipamento completo. Foi a Lisboa tratar de negócios relativos à sua companhia e, em sua ausência, houve uma denúncia e acusação privada de um dos inimigos da família de que os irmãos e ele conspiravam contra o governo. Essa conspiração é a chamada Revolução dos Suassunas e é a mais misteriosa de quantas foram tramadas em Pernambuco. Não há detalhes e as referências documentais são mínimas. Sabemos vagamente que Francisco de Paula Cavalcante do Albuquerque, irmão mais velho de José Francisco, cognominado Coronel Suassuna, por ter uma propriedade com essa denominação, pretendeu transformar Pernambuco em uma república sob a proteção de Napoleão Bonaparte. O governo reagiu e o Coronel Suassuna, com outras pessoas envolvidas, esteve preso na Fortaleza 5 Pontas, no Recife, em 1801 até maio de 1802. Da conspiração participaram apenas os grandes senhores de engenho, os fazendeiros ricos, os elementos graduados da aristocracia rural. O poderio financeiro dos Cavalcantes de Albuquerque susteve a marcha processual e apagou todos os traços visíveis da rebelião que podia levá-los à forca. Olha que coisa interessante, né? Obrigado a fugir de Lisboa, amedrontado com a ameaça de prisão, foi à Inglaterra, onde a recepção que lhe fizeram o obrigaram a procurar sempre a ocasião de testemunhar seu reconhecimento às pessoas daquela nação. Então, o governador chegou aí para a Inglaterra, né? Porque estava tramando essa conspiração, nessa misteriosa conspiração dos Suassunas. Os irmãos sofreram muito, pessoal e materialmente, mas por fim o assunto se esclareceu e a acusação se provou ser falsa. Francisco se viu imediatamente promovido a major e logo após mandaram governar o Rio Grande. É um homem de talento, muito dedicado no tocante aos seus deveres, entusiasta de dotar de condições melhores o povo que lhe haviam dado para administrar. Lamento dizer que ele foi transferido para o governo insignificante de São Miguel, um dos Açores, nas Ilhas Ocidentais. Quando chegou ao Rio Grande, raras eram as pessoas que se vestiam bem, mas ele conseguiu persuadir uma família a mandar comprar no Recife tecidos manufaturados na Inglaterra. Uma vez introduzidas, essas mercadorias fizeram sucesso e, como ninguém queria ser excedido por outro, no curso de 2 anos o uso se tornou geral. Veja que interessante, né? Ele fez as pessoas se vestirem bem. Visitamos a igreja à tardinha. Todas as senhoras estavam elegantemente vestidas com sedas de várias cores, com véus negros cobrindo a cabeça e o rosto. Véus negros, então eram senhoras casadas, né? Um ano antes, as mesmas pessoas teriam comparecido à igreja de saiotes de algodão feitos em Lisboa, panos de tecido grosseiro na cabeça, sem mesa e com chinelos nos pés. Tá vendo? E aí, ele viu que isso era inadequado e ele influenciou positivamente para as pessoas melhorarem a roupa, né? A força militar se compõe de 140 homens, uma companhia e em muito melhor ordem que as de Pernambuco ou Paraíba. A capitania do Rio Grande goza de perfeita calma e os roubos são raros. O governador promove a construção de um grande edifício com fundamentos sólidos, para o qual contribuíra liberalmente e cuja renda devia ser aplicada a manter as viúvas dos soldados da capitania. Creio que essa obra não foi abandonada depois de sua remoção. A situação dos presos era extremamente cruel e, desejando melhorá-la, o governador havia pedido que os principais moradores fizessem semanalmente uma coleta para esses infelizes. Nos primeiros tempos tudo foi bem, mas algumas semanas depois descuraram-se. O governador, pessoalmente, tomando a bolsa e acompanhado por um de seus ajudantes de ordens, foi pedir a todas as casas. Dizem que essa fora a melhor semana que os sentenciados haviam passado desde sua prisão, porque as pessoas haviam dado muito além do usual. Essa excelente prática foi de então retomada com ardor pelos mesmos indivíduos que a tinham esquecido. Uma embarcação inglesa naufragara perto de Natal no caso, né, da cidade, e tive a ocasião de constatar que os proprietários ficaram perfeitamente satisfeitos com os esforços feitos para que todo o carregamento fosse salvo. A estiagem desse ano
causar a falta de farinha de mandioca, o pão do Brasil. E o preço se elevou tanto no Recife, Goiânia, etc., que os negociantes do Rio Grande, que possuíam esse produto, começaram a embarcá-lo para mandar por mar aos outros mercados. O governador proibiu, ordenou que a farinha seria vendida no mercado ao preço que os proprietários teriam pedido na exportação. Reservou por sua conta o que não foi vendido logo, para ir, pelo mesmo preço, suprindo as necessidades futuras. Ouvi esses episódios em parte dele mesmo e em parte de pessoas ilustres da cidade, às quais fui apresentado. Quando o governador deixou Natal para seu governo em São Miguel, o povo acompanhou até certa distância, rogando pela sua felicidade. E aqui terminamos o capítulo 5 da viagem pitoresca de Henry Koster. Muito obrigado, minha gente, e até uma próxima leitura. Cacei, viu? Cansei, meu amigo.